Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora uma lista de casos de uso. O que é o caso de uso? Caso de uso é um diagrama da UML que mostra a interação dos atores com o sistema. É importante destacar que os atores podem ser, inclusive, uma impressora ou outro sistema, ou até o tempo, certo? São papéis que exercem função no sistema. Então, por exemplo, o ator não é João, não é Maria. O ator é aluno, o ator é professor, o ator é funcionário. E por que o tempo pode ser um ator? Imagina um sistema de despertador, ou um sistema de log que é ativado em um determinado momento. Quem faz isso? Quem ativa? Quem interage com o sistema? É justamente o tempo. Além disso, o ator pode ser uma impressora ou até mesmo um outro sistema. Geralmente, nesse caso, é um ator passivo, mas que é um ator no contexto. Vamos aqui resolver nossa lista de casos de uso. A primeira questão aqui que nós temos, tão importante quanto dominar a notação gráfica do modelo de caso de uso é ter conhecimento de técnicas e boas práticas de modelagens coerentes com as reais necessidades dos futuros usuários. Considere a situação hipotética em que seja necessário garantir a um sistema de informação bancário acessar os dados cadastrais de clientes de uma empresa para a qual se está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de clientes, a fim de gerar futuras estratégias de marketing bancário. Qual das alternativas a seguir apresenta de forma correta o ator e o caso de uso? Uma dica: o ator é sempre um substantivo. Então, ator, ele é um substantivo. E o caso de uso? O caso de uso é um verbo, é uma ação, é algo que é feito. Perfeito? O caso de uso são requisitos funcionais. Então, aqui, analisando, o primeiro, cliente, poderia ser um ator, mas a empresa também poderia, então temos dois atores. O segundo, cliente e sistema bancário, os dois poderiam ser atores, são substantivos. Gerar market em empresa. Aqui nós temos um caso de uso e um ator, mas não na ordem que ele quer. Ele quer primeiro o ator e depois o caso de uso. Por isso que a resposta é letra D. Sistemas bancários e acessar dados do cliente. Então, essa primeira questão aqui, nós temos como resposta a letra D de dado. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz: quando, da especificação de determinado caso de uso da UML, um programador de sistema teve que definir que o caso de uso procura número do processo era essencial para o comportamento do caso de uso consulta solicitação por advogado. Conhecedor das representações UML entre os referidos casos de uso, ele corretamente utilizou o relacionamento. Então, caso de uso, ele se relaciona com outro caso de uso através de relações do tipo include e extend. O include é quando o relacionamento é obrigatório. Para que ocorra o comportamento de um caso de uso A, obrigatoriamente terá que ocorrer o B. Por exemplo, para alterar notas no sistema, obrigatoriamente deve-se fazer o login no sistema. Já o extend, ele é opcional. Ele ocorre, mas só em alguns contextos. É sempre? Não, mas ele ocorre em alguns contextos. Nem sempre. Por exemplo, eu estou consultando o estoque. Se o estoque estiver abaixo do limite de peças, eu envio uma solicitação ao fornecedor. É sempre que eu vou enviar? Não, tem uma condição ali. O estoque tem que estar abaixo do limite de peças. Então aí eu tenho um extend. No caso aqui, para ele, certo? Ele está dizendo aqui, teve que definir o caso de uso, procura número do processo. Era essencial, quer dizer o quê? Que era obrigatório ao comportamento do caso de uso, consulta solicitada por advogado. Então aqui, se é obrigatório, deve ser o quê? O include. Se é obrigatório, é o include. Perfeito? Então, se é obrigatório, é o include. Então, a resposta é letra A, include. Então, nós temos a resposta letra do número 1, letra D, e do número 2, letra A. Vamos para a próxima aqui, nossa lista de exercícios. Vamos por uma página aqui. 3. A 3 é uma questão interessante. O que ela traz? Ela traz que após conversas com diversos funcionários do tribunal para o qual está sendo desenvolvido um software, o técnico listou os seguintes requisitos. O juiz poderá cadastrar ou alterar informações nos processos.
Para que alterações sejam possíveis, é necessário que antes sejam feitas uma busca para localizar o processo. Localizar o processo. O sistema registrar automaticamente log todas as operações realizadas pelos funcionários do tribunal para os futuros processos de auditoria. Ao construir um diagrama de caso de uso da UML para mostrar a relação entre o ator juiz e os casos de uso cadastrar, alterar processo e localizar processo, notou-se uma associação entre os casos de uso alterar processo e localizar. E essa alteração, essa associação, deve ser rotulada com estereótipo Q. Então, nós temos aqui alguns casos de uso e está dizendo aqui que é saber entre dois, que é o alterar e localizar. E aí você pensa, para alterar o processo, eu tenho que localizar ele, sim ou não? Sempre. Então, só pode ser aqui o quê? O include. Só pode aqui ser a letra C. Algumas coisas importantes dessa questão. Ela fala do diagrama de caso de uso, que é da UML. A UML é uma linguagem de modelagem unificada. A UML surgiu da junção de várias outras linguagens. Cada empresa tinha sua própria linguagem, cada um usava uma linguagem diferente, então não tinha uma comunicação boa. Então resolveram se reunir e criar uma padronização. Os principais padrões foram do Bosch, do Rungô e do Jacobson, certo? Mas diversos outros modelos foram colocados para criar a UML. Então, isso é importante. Aqui ele fala do ator juiz. Juiz é um ator, verdade. E fala aqui, de caso de uso, cadastrar, alterar e localizar. Lembre-se que é verbos. E sempre para localizar o processo, ou sempre para alterar, eu tenho que localizar. Então, uma relação de include. Perfeito? Vamos para a questão 4 aqui. Questão 4, nós temos a questão e temos as opções na outra folha. O profissional de TI Lucas acaba de ser informado que irá assumir a partir de hoje o desenvolvimento do sistema de vendas de sua empresa. Os diagramas da UML do sistema foram disponibilizados para que Lucas, que amanhã participará de uma reunião acerca dos conceitos gerais de sistemas. Para obter uma visão geral do funcionamento do sistema, incluindo interface externa com o sistema, diagrama da UML, Lucas deverá estudar o diagrama de... Então, Lucas tem que saber o quê? O funcionamento do sistema. Então, ele foi contratado para saber o funcionamento do sistema. Então, Lucas deve entender o diagrama de caso de uso, como os atores interagem com o sistema. Então, aqui não precisa nem para outra folha. A resposta, com certeza, é caso de uso. Vamos para a próxima. Aqui, essa é interessante, hein? Em formulário de login, o cliente deverá informar seu nome de usuário e a senha para poder se autenticar no sistema. No fluxo ideal desse processo, o cliente formará o nome de usuário e senha válidos. Isso permitirá o acesso aos recursos do software. Perfeito. Aí ele fala um pouquinho que pode acontecer do cliente estar acessando o formulário pela primeira vez, isso é interessante, e não possuir cadastro no sistema. Aqui ficou uma dica legal já, né? Se ele perguntar sobre isso, você tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, certo? Que não é sempre que ocorre, é só na primeira vez. Ele diz claro aqui, na primeira vez, se não possui cadastro. Prevendo essa possibilidade, o formulário permite que o cliente se registre, apresentando a opção de pressionar o botão registrar-se. É sempre? Não. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Realizar login e registrar-se tem o quê? É uma associação de extensão, extend, porque não é sempre, é só algumas vezes. Muito bacana, né? Então a resposta é letra E. Vamos para outra aqui. Outra questão bem interessante. Durante as eleições, o eleitor deverá comparecer à sua sessão e zona munido de documento válido. Ao chegar ao local, apresenta o documento ao mesário, que verifica se o eleitor está apto a votar. Caso afirmativo, o mesário informa ao sistema o número do título de eleitor. O sistema valida o título e habilita o voto para o eleitor. O eleitor informa seus números de candidatos, podendo anular ou confirmar voto. Ao final do dia, termina o processo eleitoral da sessão. O mesário finaliza o sistema, que gera dados e etc. A totalização das urnas ocorre em um processo distinto, em que o resultado final da eleição é apresentado à população. Partindo dessa descrição, assinale a opção correta, utilizando o diagrama de caso de uso. Vamos lá primeiro. Verificar o documento do eleitor e habilitar votos são casos de uso. Então, caso de uso, ele tem que ser um bem tangível.
tem que ter uma entrada e uma saída bem definida. No caso, verificar documento de leitor e habilitar voto eletrônico, na verdade, são o mesmo caso de uso. Está junto. É a entrada e a saída de um caso de uso. Perfeito? Por isso, não são casos de uso e, na verdade, são um único caso de uso. Vamos para a próxima. No processo eleitoral da sessão, os atores são eleitor, concordo, é o eleitor, mesário, também, e população. Não concordo que seja a população, porque nem todo mundo da população vota. Perfeito? Tem uma parte da população que não vota. Menores de 16 anos, por exemplo. Então, os atores são eleitor e mesário. População não. Então, não pode ser essa. Vamos para a próxima. O caso de uso informar título tem uma associação do tipo extend, com o caso de uso validar título. Também não é verdade. No texto está dizendo que é obrigatório validar. Não é opcional para o mesário validar o título quando ele é apresentado. É obrigatório. Então, não é extend. O caso de uso informar número do candidato é uma associação do tipo extend. O caso de uso anular voto e confirmar voto. Essa é a resposta, com certeza. Então, opcionalmente, ele pode anular voto ou ele pode confirmar votos. E a letra E está muito confusa. A resposta é exatamente a letra D. Vamos para a próxima. Um analista de sistemas precisa utilizar um diagrama do OML. Aqui é a palavra-chave, capturar requisitos. O diagrama que captura requisitos é o diagrama de caso de uso. Então, aqui, ó, lendo a questão, a gente já vê que o diagrama que captura requisitos é o diagrama de caso de uso. Portanto, a resposta é letra A. Então, tem mais dicas. Diagrama da OML captura requisitos, caso de uso. Diagrama da OML que modela, faz a modelagem conceitual, diagrama de classe. Troca de mensagem em relação ao tempo, sequência, processos, atividades. Perfeito? Então, reconhecendo essas palavras-chave te ajuda a responder as questões. Vamos lá, então, ó. Captura requisitos, exibe requisitos, caso de uso, modelagem conceitual, classe, troca de mensagem em relação ao tempo, sequência, processos, atividade. Então, aqui nós temos que é o caso de uso. Próxima. Em um diagrama de caso de uso, processar pagamento é incorporado obrigatoriamente ao processar a venda. Não tenho dúvida. Include. Comportamento obrigatório é include. Não tenho dúvida. Vamos para 9 então agora. Ó. Estamos chegando aqui. Ó. Analise as afirmações sobre a UML. Vamos lá. Sobre a UML. Vamos lá. Primeira. A UML é uma metodologia de desenvolvimento de software. Não, ela é uma linguagem de modelagem. Então, não é uma metodologia de desenvolvimento de software. O diagrama de caso de uso procura, por meio de uma linguagem simples, demonstrar o comportamento externo do sistema. Esse diagrama apresenta o sistema sob a perspectiva do usuário. É, dentre todos, da UML o mais abstrato, flexível e informal. Verdade. Um relacionamento de extensão de um caso de uso A para um caso de uso B significa que toda vez que A for executado, ele incorporará obrigatoriamente o comportamento definido para o caso B. Não, isso aqui não é extend, isso aqui é includes. Perfeito? Vamos para 4. Os diagramas de comportamento da UML demonstram como ocorre troca de mensagens entre objetos do sistema para atingir um determinado objetivo. Verdade. A UML tem diagramas estruturais, certo? E diagramas comportamentais. Estruturais representam a estrutura e o de comportamentais representa as interações, troca de mensagens, etc. Portanto, aqui ó, a resposta com certeza é letra B. B de bola. Vamos para a próxima. A próxima, ele fala algumas coisinhas, mas não está mostrando aqui a figura. Vamos ver a figura aqui rapidinho, na outra página. Aqui, perfeito. Né? Criar projeto, formar, progar, perfeito. Vamos voltar aqui agora, então. No diagrama UML, ao lado, o ator presidente está relacionado ao caso de uso criar projeto. Verdade, ó. Porque presidente herda de diretor, diretor herda de gerente, então o presidente está relacionado a todos os casos de uso. Isso é verdade. Vou avançar mais um pouquinho. O caso de uso informar dados dos projetos contém comportamento comum dos casos de uso. Também é verdade. O caso de uso pagar projeto estende o comportamento de financiar projeto e cancelar projeto abstrato. Vamos lá. Não é abstrato cancelar projeto. E também aqui ó, é o contrário. Uma coisa que você deve observar é a direção da seta. Perfeito? O include tem uma direção e extend tem outra direção. Então aqui está errado. Isso vai ficar mais claro na questão 11. Só olhando aqui, ó, pela direção da seta, você vê que é include. Perfeito? Processar pagamento, processar venda e processar pagamento.
Então, processar pagamento é obrigatório para processar a venda. E pela direção da seta, você sabe que é include. Vamos para o 12. O conjunto de casos de uso representa as possíveis interações que serão representadas no sistema nos requisitos do sistema. A figura a seguir desenvolve um exemplo de biblioteca e mostra outros casos de uso nesse ambiente. Perfeito. Com relação ao tema, analise as seções a seguir. A figura também ilustra os pontos essenciais da notação de caso de uso. O agente no processo são representados por bonecos, verdade, e cada tipo de interação é representado por uma elipse com o nome. Certo? Basta olhar para a figura, certo? Vamos continuar aqui, ó. Porque a UML é um padrão de modelagem orientada a objetos, e assim os casos de uso e a obtenção dos requisitos com base em casos de uso são cada vez mais utilizados para obter requisitos. Também está certo. Contudo, a primeira não tem uma relação clara com a segunda. Então a resposta seria o quê? Seria letra B, né? As duas exceções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Vamos para a última questão agora, uma das últimas questões, né? Tem mais duas ainda aqui. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos o diagrama. Dá uma olhada. A execução do caso de uso consultar estoque incorpora opcionalmente o caso de uso liberar desconto. Vamos lá. Onde está o consultar estoque? Aqui, certo? Incorpora opcionalmente. Já de cara aqui você vê que não pode ser, porque não tem extend, né? Só tem include. Aqui não pode ser. A execução do caso de uso liberar desconto incorpora opcionalmente o uso de realizar venda. Cadê? Liberar desconto incorpora opcionalmente realizar venda. Na verdade é o contrário, né? Realizar venda que incorpora o liberar desconto. Vamos aqui, ver pela direção da seta. C. A execução do caso de uso realizar venda incorpora obrigatoriamente consultar estoque. Verdade. Ó, e aqui você vê a direção da seta. Você vê que quando extend é o caso principal, certo? E o caso estendido. Então, o caso principal aqui, realizar venda. O caso que está sendo estendido, liberar desconto. A seta é do caso que está sendo estendido para o caso principal. No include é o contrário. Por exemplo, realizar venda e consultar estoque. Então, a seta é do caso, nós temos aqui, ó, realizar venda, que é o principal, consultar estoque, que é o que está sendo incluído. E a seta é do caso principal para o incluído. Viu a diferença? No extend é do que está sendo estendido para o principal, a direção da seta. Então, ó, no extend é do caso que está sendo estendido para o principal. E do include é o que? É do caso que está sendo do caso principal para o caso que está sendo incluído. Perfeito? Então, ó, extend do caso estendido para o caso principal e no include do caso principal para o caso que está sendo excluído. Portanto, aqui a resposta é letra C, certo? Que você poderia confundir a letra C com a letra B, mas sabendo desse macete aí não tem como confundir. Então vamos para aqui para a próxima questão, vamos ver. Opa, a próxima questão repete uma anterior, então para ver se você está atento. A UML é uma metodologia de desenvolvimento? Não, uma linguagem de modelagem. O diagrama de caso de uso é simples, demonstra comportamento externo do sistema? Sim, tá certo, 2. Aqui, ó, diz que é obrigatório, extend, jamais. Ele é opcional. O diagrama de caso de uso comportamental mostra a troca de mensagens. Perfeito. Então a resposta aqui também é letra B. Com isso, vou ficar por aqui. Agradeço muito sua atenção, desejo ótimos estudos, grandes oportunidades e até um próximo encontro.